mais uma vez, Mateus capítulo 4, versículo 18 ao texto. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Pergunta: mas por que os dois primeiros tinham que ser pescadores? Por que não médicos? Por que não homens cultos, formados nas faculdades, nas escolas de ensino superior, escolas superiores do tempo de Jesus? Por que os dois primeiros foram exatamente profissionais de uma profissão tão simples, tão sem destaque na sociedade? Pescadores! Quem responde? Santo Agostinho. Com a palavra, o grande doutor da Igreja, pelo qual eu, particularmente, sou incrivelmente apaixonado. Santo Agostinho responde a essas perguntas assim: se fosse eleito um douto, talvez dissesse que foi eleito porque, pela sua ciência, o mereceu. Nosso Senhor Jesus Cristo, no entanto, querendo dobrar os pescoços dos soberbos, não buscou um pescador por meio de um orador, mas ganhou um imperador por um pescador. Cipriano, São Cipriano, foi um grande orador, mas Pedro, o pescador, vem antes dele. Eita bomba! Foi ótima. Se o Evangelho fosse confiado a pessoas cultas e doutas, sabe qual seria o efeito no coração de muitas pessoas? As pessoas se convertem a Cristo porque Cristo deu dons e talentos a essas pessoas cultas, eloquentes, com o dom da palavra, com a capacidade, digamos assim, reconhecida pela formação, pela cultura intelectual, pela elite intelectual daquela época. As atenções se voltariam para eles e para os seus méritos. E depois se diria, o Evangelho é uma coisa que somente os imperadores, os altos, os cultos abraçam, porque os pregadores originais dessa doutrina eram pessoas cultas, inteligentes, e Jesus usou realmente esse critério elitista. Errado, errado, errado. Imperadores, reis, ao longo de 2000 anos, pessoas de grande cultura, de grande destaque, professores universitários, investigadores, cientistas. Pensem em todas as categorias de pessoas inteligentes que se tornaram cristãs em 2000 anos. Se converteram à mensagem de um pescador, de pescadores, pessoas incultas. Olha aqui a inteligência de Santo Agostinho. Ele não busca um pescador por meio de um orador. Isto é, os pescadores não se converteram e os humildes não se converteram a Cristo por causa de grandes oradores. Mas foi exatamente o contrário. Se alguém um dia se tornou orador cristão, foi por causa da mensagem que, no começo, foi pregada por gente inculta, por gente sem prestígio. Os Atos dos Apóstolos vão dizer que Pedro e João eram homens sem instrução. São Cipriano, Santo Tomás de Aquino, São Gregório Magno, todos os doutores da Igreja, de uma mente brilhante, certo? Deus concedeu esses talentos para eles. Reis, imperadores, imperatrizes, chefes de civilizações, homens de destaque, mulheres de destaque, cultíssimos, riquíssimos, situadíssimos, aceitaram, porém, o Cristo e viveram pela palavra que chegou ao seu encontro, confiada a pescadores, a homens incultos. Deus os quis como os primeiros arautos. Essa é a lógica de Deus. Converter grandes pela simplicidade e ignorância de pobres pescadores.